Oi! Tudo bem? Então, gente, eu sei, muita gente vai entrar nesse vídeo, vai querer me xingar nos comentários, vai querer falar, nossa, Samantha, você sumiu. Nossa, eu esqueci de ver se tá gravando meu áudio, peraí. Tá gravando meu áudio, olha só, eu esqueci como que se grava um vídeo, galera, foi mal, fiquei muito tempo fora. Bom, gente, sim, eu sei, eu fiquei acho que 3 ou 4 meses sumida do YouTube, eu sumi do YouTube, do TikTok, fiquei postando foto no Instagram só. E eu vim explicar por que isso aconteceu, mas eu vim explicar de uma maneira um pouco diferente. Meio que uma carta aberta aos meus telespectadores, à minha família e a mim mesma. Sei lá, eu achei necessário fazer isso, gravar esse vídeo, ainda mais que a gente tá no final do ano, né? A gente faz a retrospectiva, vê as coisas que aconteceram, que foram boas e que a gente pode melhorar no que vem. Eu queria dizer, assim, que o meu motivo do sumiço é que eu entrei em um conflito interno comigo mesma, mas para eu explicar melhor o que aconteceu, eu preciso voltar um pouco no tempo. Para começar, já falei 1000 vezes aqui, já falei pra minha família, já falei pra todo mundo que me conhece que eu detesto anos pares, porque eu acho que todo ano par acontece alguma tragédia ou é um ano cheio de coisas ruins. E eu já comecei 2022 com esse pensamento de que ia dar tudo errado. Mas assim, apesar de ter dado coisas errado, eu acredito que esse foi um ano transformador na minha vida. Tanto internamente quanto coisas que eu queria. Muita coisa deu certo, muita coisa aconteceu. E normalmente nos outros anos pares não era bem assim, né? Foi um ano de muitos desafios, principalmente desafios mentais, desafios internos, brigas comigo mesma. Talvez vocês tenham percebido algum tipo de problema comigo lá no começo do ano. Eu não lembro se eu estava postando vídeo sempre, mas eu estava muito desanimada, estava muito cansada. A verdade é que eu estava entrando meio que num processo de burnout por conta da minha rotina. Não posso entrar em detalhes porque eu não quero levar processo. Eu estava assim num momento muito ruim. Quando eu tinha tempo livre, eu literalmente tomava banho, jantava e ia dormir. Eu não fazia mais nada da minha vida, eu não tinha disposição para fazer nada da minha vida, não queria sair, não queria fazer nada. O lado bom é que eu saí desse ciclo, mas o lado ruim é que eu fui forçada a sair desse ciclo e não foi muito agradável. Não que é agradável sair de um ciclo, mas a situação em si foi bem chata, foi bem complicada. O lado ruim é que, como eu tava num momento péssimo, mental, eu perdi oportunidades. Eu queria muito ter participado de um processo aí que eu também não vou falar no momento, não vem ao caso, mas eu ia participar de um processo muito legal, muito bacana, e faltando um dia, acho que foi um dia pra acabar, tipo, as inscrições e a gente dar continuidade, eu desisti, porque, cara, eu tava muito mal, de verdade, tava malzona. Mas o lado bom é que eu precisava não me enfiar em mais coisas, porque eu não ia aguentar. De qualquer forma, eu ia ter um surto. A sorte é que eu saí desse ciclo antes que o surto viesse. Mas aí começou todo o meu processo de me encontrar, tanto é que eu fiz meio que uma sagazinha de reforma do quarto, que é essa parede linda, maravilhosa, magnífica aqui que eu fiz. E não foi só do quarto, sabe? Nós costumamos colocar essa transformação em algo físico, então normalmente as mulheres cortam o cabelo, ou a gente inventa alguma coisa pra fazer, como uma reforma. Mas a verdade é que tá acontecendo um processo interno muito louco, onde a gente tá se encontrando. E a minha forma de mostrar isso pro mundo foi reformando o meu quarto. Mas a verdade é que a reforma tava acontecendo aqui. E aí fiquei mais ou menos, acho que quase 3 meses, um pouco mais que 3 meses nesse processo, assim. Até eu ter que voltar à minha rotina. E assim, olha, eu tenho muito azar. Porque um pouco antes de eu voltar à minha rotina, enquanto eu ainda estava nesse processo interno, eu fui fazer uns exames. E nesses exames saíram uns resultados muito peculiares. Eu vou entrar mais ou menos no assunto, tá? Mas eu não sou médica. Eu tive que fazer alguns exames relacionados a hormônio. E constou que 2 hormônios meus, a princípio, que eu só fiz 2 exames, né? Então esses 2 hormônios que eu fiz exame estavam muito alterados. O primeiro hormônio que estava alterado era a prolactina. O normal, se eu não me engano, são 20 ou 30, o máximo, e o meu estava 150. E o TSH, que é o hormônio da tireoide, o meu estava acho que quase em 12. Prolactina, falando bem brevemente, é basicamente o hormônio do leite. Tanto nós, mulheres, quanto os homens têm,
esse hormônio e o meu estava constando um valor que só, se eu não me engano, é uma grávida de 3 meses tem normalmente esses hormônios. Eu não sei se são 3 ou 6 meses, mas eu não estava grávida. E, bom, podia significar 2 coisas. Ou eu estava grávida, que não era o caso, ou eu poderia estar com um tumor na cabeça. E aí, esse laudo foi me dado logo quando saiu esses 2 resultados de exame. Então, logo quando eu fui mostrar esses primeiros resultados pra médica, ela olhou e falou, então, pode ser que você tenha um tumor no cérebro, linda. E eu fiquei tipo, nossa, que beleza de notícia pra vocês receber, assim, do nada. Num processo interno de se achar e, enfim. Tive que fazer mais uma porrada de exame de hormônio. Nossa, gente, foram tantos os exames de hormônio que eu fiz. Fora exame de ultrassom. Tanto do útero, quanto da tireoide. E, nossa, foi muito dinheiro gasto nesses exames. E os outros exames que eu fiz mostraram que eu tinha um nódulo na tireoide e que outros hormônios também estavam devidamente alterados, o que comprovava mais a questão do tumor no cérebro. No caso, se eu não me engano, o nome é tumor na hipófise. E aí veio o exame que ia dizer se realmente eu tinha ou não um tumor no cérebro, que era a ressonância magnética do crânio. E, gente, sério, não foi fácil. Você receber um diagnóstico de possível tumor na cabeça é, assim, assustador. Mas, por que eu não falei isso pra ninguém? Por que eu não falei pros amigos? Por que eu não falei na internet? Assim, eu não queria que as pessoas olhassem pra mim e falassem, nossa, tadinha, ela pode ter um tumor no cérebro, ela pode morrer. Ela pode ter que fazer radioterapia e ficar careca. E eu fiquei tipo, eu não vou falar isso pra ninguém. Tanto é que eu não falei. Quem sabia era minha família, minhas irmãs, minha mãe, meu cunhado, minha tia. Entendeu? Eram pessoas bem próximas ao meu convívio. Não quis espalhar muito essa notícia pra ninguém vir falar comigo. Tanto é que tem gente da minha família que nem sabe ainda disso. Vai saber só quando assistir esse vídeo. Então, espero que vocês entendam porque eu não falei nada. Quando eu contei pros meus amigos, eles ficaram bem bravos comigo, inclusive. Mas, gente, acho que vocês entenderam agora porque eu não contei, né? Escondendo isso e tendo que voltar minha rotina e não podendo falar isso pra ninguém, não poder desabafar, foi muito ruim. E eu sei que agora vocês devem estar tipo, por que esse assunto mexe muito com você, Samantha? Gente, eu sou o tipo de pessoa que eu não gosto de demonstrar. Eu normalmente guardo todos esses sentimentos pra mim. E mesmo que eu tivesse minha família pra falar, sabe? Eu guardei todo esse sentimento de, meu Deus, posso morrer? Pra mim. Então, sério, só eu sei a ansiedade que eu fiquei. E aí, quando eu passei com o médico, ele falou, você realmente tá com tumor, faz a ressonância magnética. E aí eu surtei. Então eu tive que lidar com muita coisa. E que nem eu falei, eu não falo. E na época eu nem tava fazendo terapia, eu tive que parar minha terapia. Então por fora eu tava tipo, nossa, tá tudo bem. Mas não tava. E minha família é muito preocupada, entendeu? Tava todo mundo preocupado comigo. E aí eu fiquei tipo, tá, se eu mostrar que eu não tô, sabe, me sentindo bem, eles vão ficar pior. Então deixa eu mostrar aqui que tá tudo bem. E aí eu fui fazer esse bendito desse exame, dessa ressonância magnética do cérebro. Gente, eu sou claustrofóbica, foi horrível fazer aquele exame. E eu ainda tinha que tomar contraste pra, se tivesse alguma coisa no cérebro, pro contraste pegar ali e mostrar onde estava, né? E assim, devo dizer que eu perdi completamente meu medo de agulha depois dessas baterias de exame que eu tive que fazer, essas centenas de agulhadas que eu tive que tomar. Hoje em dia, tipo, tem que tomar injeção, ainda sofro, mas tipo, beleza, vamos fazer o quê, né? Eu tenho que tomar. Eu achei que eu não ia aguentar ficar dentro daquela máquina e ainda por cima, como era do cérebro, eles colocam uma espécie de, meio que uma capa, assim, na sua cabeça. Eles encaixam um negócio de plástico, assim, na sua cabeça. Foi horrível. As imagens saíam na hora, mas o laudo só saía depois de 5 dias. Não dá pra você entender se você não for um especialista. E eu ainda tentava comparar com imagens da internet. E aí eu ficava mais louca, porque eu achava que era, mas ao mesmo tempo não era. E podia ser, e não era. E aí, chegou no 5º dia do laudo do médico e nada. 6º dia, 7º dia, 8º, 9º, e esse laudo não saía, então eu tive que fazer uma briga, tive que ligar lá no médico, tive que colocar no Reclame Aqui, porque não saía o resultado de jeito nenhum. E depois de alguns dias saiu o laudo e não tinha nada na minha cabeça, eu não tinha tumor nenhum. Foi só
triste coincidência do destino, todos os meus exames mostrarem que eu estava com tumor, sendo que eu não tinha nada. E aí, tive que começar todo o tratamento não voltado ao tumor, mas sim para baixar esses hormônios que estavam muito alterados, o que explicava muita coisa do que eu estava sentindo, muito cansaço, muita tontura, dificuldade para emagrecer por conta do hipotireoidismo, que é o que eu tenho. É a primeira vez que eu tô falando assim, abertamente, falando em vídeo que aconteceu. Eu não tinha falado assim, dessa forma. E aí, passado todo esse caos na minha vida física, eu comecei a entrar num caos psicológico novamente. Eu meio que comecei a entrar em conflito comigo mesma. Eu basicamente não me reconhecia mais. Essa é a verdade. Sabe quando você se olha no espelho e você vê você, mas ao mesmo tempo não? Eu comecei a ficar assim, tipo, meu Deus, essa sou eu? E muita coisa na minha vida começou a me irritar. Muita coisa. Por incrível que pareça, essas coisas começaram a me irritar. Não foi desse ano. Eram coisinhas lá atrás que já me incomodavam e que só foi crescendo porque eu simplesmente ignorava todas elas. Então eu comecei a entrar num conflito de tipo assim, gente, eu adquiri responsabilidades muito novas. Essa é a verdade. Me foi dado e eu abracei essas coisas, essas responsabilidades, e pelo amor de Deus, não tô culpando ninguém. Então, adquiri responsabilidades muito novas, o que não fez eu viver a minha vida. E hoje eu tenho 21 anos, e até então, parecia que eu tinha muito mais. Tanto é que as pessoas, tanto no meu trabalho, quanto as pessoas que me conheciam assim no dia a dia, nunca davam a idade que eu tenho. E isso era o que tava me incomodando. E aí, eu comecei a me rebelar. Comecei a me rebelar comigo mesma. Tipo, por que eu tenho que fazer essas coisas? Por que eu tenho que ser responsável? Por que quando a gente tá numa reunião de família, quando a gente sai, as pessoas olham pra mim e me veem como, nossa, a Samantha é o exemplo. Em que momento eu disse que eu queria ser o exemplo? Eu nunca disse isso. E aí eu comecei a perceber que eu era o que as pessoas queriam que eu fosse, e não que eu queria de fato. E aí, entra o YouTube. Porque eu comecei a pensar, será que realmente era o que eu queria? Ou será que, sei lá, foi uma forma que eu encontrei de só não pensar nessas coisas. E não foi só o YouTube não, tá, gente? Muita coisa entrou assim no meio. E foi, sabe, foi uma bola de neve. Eu comecei a colocar tudo que eu gostava à prova. Foi aí que eu comecei a falar, não, acho que o YouTube não é pra mim. Acho que o TikTok não é pra mim, eu acho que essa vida de blogueira ou essa vida exposta não é pra mim. E também por outras coisas, né, gente? Já falei aqui os perrengues que eu tive com o YouTube em questão de pagamento. A questão de visualização, like, sempre foi algo que me irritou muito, porque o YouTube, ele não engaja, simplesmente não engaja vídeo, é isso. E pra você engajar seus vídeos, você tem que ter muito trabalho. E eu não tenho tempo pra me dedicar dessa forma, pra conseguir, sabe? E aí foi juntando todas essas coisas e eu simplesmente falei, quer saber, dane-se, não quero mais. E aí eu parei com o YouTube, parei com o TikTok, parei de fazer coisas assim que eu achava que eu tinha que fazer. E comecei a fazer coisas que eu tinha curiosidade pra saber o que era. E saí desse processo? Não saí desse processo, ainda estou nesse processo. Bom, gente, mas eu espero que vocês me desculpem por simplesmente ter sumido da vida de vocês. Espero que vocês entendam depois desse vídeo. É isso, gente. A gente se vê ano que vem. Vou mudar provavelmente o assunto do canal. Vou focar em coisas que eu realmente gosto. E espero que vocês gostem, né, dessa mudança aí. E, como eu falei, a gente se vê ano que vem. E deixa o like, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos nas suas redes sociais. E é isso.